Denúncia real dessa avó. Meu pai me abusou muito e disse para mim, agora vou. Clara nunca imaginou que uma simples tarde começaria uma tempestade em sua vida. Com a morte de sua avó, uma mulher sempre vista como sinônimo de amor e bondade, ela sentia que um pedaço do mundo se despedaçava. Entre as lembranças calorosas e o vazio repentino, um mistério pairava. O diário encontrado no fundo de uma gaveta. As páginas amareladas pareciam gritar por atenção. E ao abrir, ela se deparou com letras trêmulas que revelavam segredos que nunca deveria saber. Meu pai, ele disse que não contasse a ninguém, escrevia a avó, em uma letra angustiada. O coração de Clara acelerou. O que era aquilo? Ela sabia que seu pai tinha uma imagem respeitada na cidade. Mas o que poderia justificar tais palavras? Abusos? A ideia a fez tremer. Um nó se formou na garganta. E enquanto lia, cada frase parecia uma facada mais profunda. Fortes sentimentos de amor e desprezo lutavam dentro dela. Um duelo silencioso que a deixava confusa. Como poderia sentir raiva de alguém que lhe deu a vida? A avó escrevia sobre promessas de vingança e uma amizade que a sustentava em seus momentos mais sombrios. Vou fazer justiça por nós, ela prometia à amiga que conheceu nos tempos difíceis. Clara se perguntava: que tipo de justiça? Em um momento, a descrição de uma infância marcada por dor e exploração a prendeu. A inocência da mulher que todos admiravam agora se revelava em um turbilhão de tragédias ocultas. Cada página virada trazia à tona mais sombras. O cheiro do papel velho e o tilintar de um relógio ao fundo aumentavam. Atenção! Eles nunca pagarão se eu não fizer algo, a avó continuava. Clara começou a entender que sua avó não era um anjo. Ela era uma guerreira, mas os monstros que assombravam sua infância eram familiares. Aqueles homens que sua avó desejava punir. Será que seu pai estava entre eles? O medo e a revolta a cercavam como um manto pesado. Clara já não via mais seu pai como antes. O amor que sentia estava sendo corroído por revelações sombrias. Medo e raiva pulsavam em seu peito. Ela sentia que estava se afundando em um abismo de dúvida. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Seu pai entrou, o olhar tenso, como se soubesse que ela estava à beira de descobrir algo que ele faria qualquer coisa para manter. Escondido. Clara, você precisa parar de mexer nessas coisas. Sua voz era uma corda esticada, prestes a romper. Ela sentiu o gelo no ambiente e, por um segundo, todas as memórias de sua infância foram sufocadas pelo medo. O que ele faria agora? Silenciá-la? O coração pulsava forte. Os medos tomavam conta dela. Ele sabia. Ela se levantou, a adrenalina disparando. Estava a um passo da verdade. Uma verdade que poderia mudar tudo. Mas o que fazer? Arriscar a segurança por justiça? Ou acabar com tudo ali, sem saber? Aquele diário continha o poder de transformar seu mundo. Mas também era um convite ao perigo. Agora, Clara respirava ofegante. A inquietude crescia. Ela sabia que as respostas estavam ali. Mas a ameaça crescente do pai deixava claro:
Descobrir o que realmente aconteceu poderia custar mais do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara travou. O olhar penetrante do pai a engoliu. Aquele homem, que uma vez parecia invulnerável, agora se transformava em um desconhecido. Aquela tensão no ar era eletricidade pura. Você não sabe o que está fazendo, ele insistiu, duvidando do que estava prestes a acontecer. A voz dele soava como um aviso, mas Clara estava além de qualquer retorno. Não posso parar, não depois do que li. Sua própria voz parecia distante, como se estivesse falando por alguém. Neste momento, o relógio iniciou um tic-tac insistentemente. Cada batida parecia ecoar sua escolha. Clara, você não está pronta para a verdade, disse ele, avançando. O espaço entre eles encolhia. Uma sensação de pânico subiu por seu corpo. O que ele estava tentando escondê-la? Que verdade! O que você fez? A raiva fervia em suas palavras. Ele hesitou. Um lampejo de dúvida cruzou seu rosto, mas logo foi substituído por um esgar de desprezo. Você acha que sabe de alguma coisa? As palavras dela são só papel, coisas que ela inventou. Ela se lembrou da letra angustiada da avó, das promessas. De vingança. Onde ele se encaixava naquela história? Clara começou a sentir que o chão se movia sob seus pés. Toda a sua vida começava a se desfazer em frações de segundos. Quando ele deu mais um passo para frente, algo brilhou em seu cinto. Um objeto metálico e escuro. A mente de Clara mergulhou em um vazio. O que era aquilo? Um peso no estômago. O pai percebeu seu olhar aterrorizado e sorriu com frieza. Você não sabe quem realmente sou, Clara. A verdadeira história é muito mais sombria do que você imagina. O queixo dela caiu. A ideia de que seu pai não era quem sempre acreditou ser se instalou como um vírus em sua mente. Antes que qualquer palavra pudesse sair de seus lábios, ele se lançou contra ela. Havia uma força, um desespero, quase como se ele tentasse proteger um segredo muito maior, algo que ameaçava todo o mundo que conhecia. O diário escapuliu de suas mãos. As páginas volumosas se espalharam pelo chão. Uma tempestade de palavras. Enquanto lutavam, Clara olhava nos olhos dele e viu um verdadeiro abismo. Não era só uma questão de proteção. Era emoção crua, um terror que compartilhavam. No fundo, algo pulsava. Algo que Clara nunca havia se atrevido a considerar. Então, a batida do coração do pai ecoou em seu ouvido. A raiva e o amor estavam entrelaçados, e ela sentiu o calor de lágrimas empurrando para fora. No meio da luta, um som ensurdecedor cortou o ar, seguido de um grito abafado. Alguém estava na porta. Clara virou a cabeça e, num instante, tudo ficou estático. Sua mãe.
A mulher que sempre foi seu refúgio agora estava pálida, a boca aberta em horror. Parem, por favor! Ela gritou, mas seu pai não parou. O mundo de Clara se desfez diante de seus olhos. Você não deveria estar aqui, ele rugiu. Sua voz era um trovão. A mulher tremia, um dilema impiedoso em seu rosto. Clara viu a figura de sua mãe se tornar mais distante, sucumbindo ao terror da situação. Mas Clara não conseguia desviar o olhar da cena perturbadora. E é então que tudo veio à tona. Clara ouviu sua mãe falar, com uma aflição na voz. Você não é meu filho. Eu sou a última a saber. Mas não vou deixar isso acontecer de novo. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir toda a família. Clara ficou paralisada por um segundo, enquanto cada fragmento da vida que conhecia começava a se desintegrar sob a pressão da verdade. Ela respirou fundo, cada respiração pesada, como se o ar estivesse ficando denso. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Agora, tudo parecia uma trama de filme de terror. O que iria acontecer com eles? Como uma verdade tão devastadora poderia existir em meio ao amor que ela ainda sentia? Os olhos de sua mãe estavam fixos no pai, enquanto o chão sob os pés de Clara se tornava cada vez mais inseguro. O que mais estava escondido? O que mais ela ainda não sabia? No fundo, uma única pergunta ecoava. O que mais pode se revelar desta tempestade que desabou sobre ela? Clara ficou paralisada. O olhar penetrante do pai a engoliu. As palavras da mãe ainda reverberavam na sala, como um eco de um passado que parecia ter sido enterrado para sempre. O que sua mãe queria dizer? Que verdade era essa? E por que nunca tinha sido mencionada? O pânico tomou conta dela. Você não é meu filho. Eu sou a última a saber, mas não vou deixar isso acontecer de novo. Essas palavras, como lâminas, cortavam o ar. Clara sentiu um nó se formar na garganta, enquanto seu pai, mais uma vez, avançou, os olhos cheios de algo que ela não conseguia identificar. Medo? Raiva? Ou uma mistura devastadora das duas emoções? Não escute ela, Clara. Ele bradou, a voz embargada, mas a fraqueza em seu olhar não passava despercebida. Clara queria gritar, mas a voz parecia ter saído de seu corpo, presa sob a pressão do que estava acontecendo. O diário espalhado pelo chão parecia revelá-la um mundo que nunca tinha conhecido, e a verdade dela parecia estar prestes a desmoronar. Você não sabe o que está dizendo. Ele continuou, cada palavra um ataque à sua própria sanidade. O tempo parecia ter parado, e Clara se viu presa entre o amor que sentia por seu pai e a necessidade de entender a realidade que se desdobrava diante dela. Se você não é meu pai, então quem você é? Clara finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula, um misto de coragem e desespero. Uma expressão de horror cruzou o rosto da mãe, enquanto o pai hesitava. Um instante de dúvida. Eu sou, você não pode saber, não é seguro. Ele parecia malabarista, tentando equilibrar segredos antigos enquanto o chão tremia sob seus pés. E então a porta se abriu violentamente, fazendo o barulho ecoar por toda a casa. Era sua irmã, Ana, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. O que está acontecendo aqui? Ela olhou, confusa, entre Clara, a mãe, e o pai. Um raio de luz cortando a tensão.
Saia, Ana! Não é para você estar aqui! E pai gritou. Mas Ana avançou, determinada. Eu ouvi o que ele disse. Mãe, o que ele está escondendo? O que está acontecendo? Ana, mais nova, mais cheia de determinação, fez a pergunta que estava fervendo dentro de Clara. Sua presença era um sopro de clareza em meio ao caos. Eu não sei o que dizer. A mãe estava em choque, a expressão de dor visível em seu rosto. Mas antes que pudesse se pronunciar, um vento forte soprou pela janela aberta, como se a própria casa estivesse reagindo a toda a tensão. De repente, Clara ouviu um barulho, como se algo estivesse caindo do andar de cima. Um estrondo que ressoou, seguido por um grito agudo. O coração dela disparou. O que foi isso? Clara gritou, enquanto corria em direção à escada, seu corpo instintivamente impulsionado pela necessidade de saber a verdade. A mãe a seguiu, mas o pai ficou parado, como um fantasma assombrado. Não, não vá lá! Ele gritou. Mas Clara estava decidida. Se houvesse uma verdade escondida, era hora de confrontá-la. As escadas rangiam sob seus pés e a lembrança do diário pulava em sua mente. Quando chegaram ao andar de cima, uma cena devastadora os aguardava. O quarto de Ana estava revirado e no centro do chão havia um objeto. Um diário, semelhante ao que ela havia encontrado, exalando um ar de mistério. Clara se aproximou e, ao abrir as páginas, seu coração quase parou. Não eram as palavras da avó, mas as de sua irmã, que contavam uma história mais obscura e trágica. Clara, você não entende! Ana disse mais uma vez, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossa família não é o que você pensa. E ali, naquele momento crucial, Clara entendeu que mesmo a pessoa mais próxima podia ser parte de uma trama que ela nunca poderia imaginar. As perguntas que pairavam no ar eram suficientes para a fazer vacilar. O que mais a família escondia? Havia mais segredos? Mais traumas? O que mais estava prestes a ser revelado? O golpe em seu estômago se intensificou. Tudo o que ela acreditava, sua vida inteira, estava prestes a desmoronar diante dela. Algo muito maior do que eles poderia ser revelado. Um desfecho que, com certeza, mudaria tudo para sempre. E agora, mais do que nunca, Clara sentia a urgência de descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse enfrentar os monstros que estavam muito mais próximos do que ela poderia imaginar. Clara olhava para o diário aberto no chão. Cada palavra parecia queimando em seus olhos. O que mais poderia descobrir? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto sua irmã, Ana, a observava com uma expressão confusa e assustada. Clara, você precisa me ouvir, Ana insistiu. Mas Clara estava mergulhada em seus próprios pensamentos. O silêncio do quarto era esmagador. Clara sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar, e a tensão na sala se tornava quase insuportável. Mas, quando começou a folhear as páginas do diário de Ana, o que leu a fez parar em seco. O que você leu, Clara? Ana questionou, seus olhos arduamente cercados de preocupação.
Mas Clara não conseguia responder. Ela começou a reconhecer nomes, pessoas que sempre estiveram por perto e que pareciam ser estranhas. O que revelar diário parecia cada vez mais surreal. Ana, você falou do pai? Clara murmurou, quase incrédula. As linhas que lia falavam sobre um homem que se parecia muito com o pai que amava, mas em um contexto que parecia tão sombrio, tão perturbador. Ana olhou para o chão e Clara seguiu seu olhar. Havia uma referência a um segredo, algo que ligava seu pai a memórias que ela nunca tinha ouvido antes. Palavras como "da última vez que ele foi embora" e "você não entende o que ele fez" cortaram Clara como facas. O que isso significa? Nesse instante, seu pai invadiu o quarto. A expressão em seu rosto era de pura fúria. Eu já disse para vocês pararem com isso. A voz dele era um rugido e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Mas Ana, dessa vez, não hesitou. O que você escondeu de nós? O que você fez? A coragem de Ana atirou da sombra e fez Clara sentir uma centelha de esperança. Mas a explosão de tensão fez seu pai hesitar, mesmo que por um breve segundo. Você não sabe do que está falando, ele gritou, mas havia um tremor em sua voz. O olhar de Clara se intensificou e por um momento ela não viu um pai, mas um estranho. As palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. O que mais você está escondendo? Palavras brotaram na voz dela, cheias de um peso que Clara nunca havia visto. Então, o que você está dizendo? Clara perguntou, sua voz agora hesitante, enquanto seu coração disparava, com um nó formado na garganta. Cada frase de Ana parecia um passo mais profundo em uma toca de coelho sombria. Então, tudo aconteceu de repente. Um barulho estrondoso irrompeu do andar de baixo. O som de vidro quebrando. Clara e Ana trocaram olhares alarmados. O pai arregalou os olhos. Uma expressão de terror e raiva misturada percorreu seu rosto. Não, não pode ser! Clara e Ana correram para a escada, a adrenalina misturada à confusão, e desceram os degraus rapidamente. A atmosfera estava carregada de um medo palpável. No chão, o que encontraram parecia tanto uma tragédia quanto um ato desesperado de uma pessoa que não sabia mais o que fazer. A mãe estava caída, a mão estendida em péssimo equilíbrio, com uma garrafa quebrada ao seu lado. Não, mãe! Clara gritou, saltando em direção a ela. O pai tinha um olhar distante, como se estivesse vendo um filme em câmera lenta. Mas o pai não era o único a ter uma reação. Ana começou a gritar, sua voz quebrando, enquanto a verdade começava a borbulhar. Ela sabia de tudo. Mãe, você estava com ele, não estava? A voz de Ana estava carregada de decepção, e o impacto da pergunta fez o ambiente tremer. A mãe se levantou vagarosamente, seu olhar perdido e confuso. Eu não queria que vocês soubessem. Eu fiz isso por vocês. O pesar nas palavras dela era tão denso que a sala parecia encolher em volta daquelas revelações. O peso do que Clara e Ana estavam prestes a descobrir estremeceu as fundações da família. Clara olhou para o pai e, em um instante que parecia se arrastar,
uma nova verdade começou a emergir. Ela viu um homem que não conhecia. Você é parte disso também, não é? O eco de suas próprias palavras reverberou na sala. E entre eles, a parede que sempre uniu a família começava a ruir. E enquanto a verdade parecia dançar em letras invisíveis, Clara percebeu que a batalha que travava não era apenas por si mesma, era por tudo o que ainda faltava descobrir. Havia um mistério muito mais profundo, um legado de dor a ser enfrentado. E agora, com o olhar do pai apenas a poucos passos de distância, Clara sabia que um novo capítulo estava prestes a começar. Uma verdade devastadora e uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. Ela se viu em um abismo de dúvidas. A única coisa que restava era a urgência de conhecer o que o futuro segurava. O que mais poderia acontecer a partir deste momento? Clara olhava para o diário aberto no chão. Cada palavra parecia queimando em seus olhos. O que mais poderia descobrir? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto sua irmã, Ana, a observava com uma expressão confusa e assustada. Clara, você precisa me ouvir, Ana insistiu. Mas Clara estava mergulhada em seus próprios pensamentos. O silêncio do quarto era esmagador. Clara sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar, e a tensão na sala se tornava quase insuportável. Mas, quando começou a folhear as páginas do diário de Ana, o que leu a fez parar em seco. "O que você leu, Clara?" Ana questionou, seus olhos ardendo com preocupação. Mas Clara não conseguia responder. Cada linha parecia revelar não só segredos, mas um caminho tortuoso para um passado sombrio. As menções de um homem a assustavam. Ela não reconhecia aquele pai que agora estava diante dela. "Ana, você falou do pai?" Clara murmurou, quase incrédula. As linhas que lia falavam sobre um pai que se parecia muito com o pai que amava, mas em um contexto aterrorizante. O que estava acontecendo? Como algo assim poderia ser verdade? Ana olhou para o chão e Clara seguiu seu olhar. Havia uma referência a um segredo, algo que ligava seu pai a memórias que ela nunca tinha ouvido antes. O que isso significa? Nesse momento, o ar ficou mais denso. O silêncio foi cortado por um estrondo vindo do andar de baixo. O vidro quebrando ecoou. Como um grito. Clara e Ana trocaram olhares alarmados. O pai arregalou os olhos. Um misto de terror e raiva cruzou seu rosto. "Não! Não pode ser!" Clara e Ana correram em direção à escada, a adrenalina correndo forte. O ambiente estava carregado de medo. Ao chegarem ao térreo, encontraram a mãe caída, a mão estendida ao lado de uma garrafa quebrada. "Não, mãe!" Clara gritou, correndo para ela. Mas o pai estava em choque e paralisado, observando a cena com um olhar que parecia ser de um fantasma. Ana se virou para o pai. Você sabia de tudo isso!" A voz dela estava cheia de dor e determinação. "Por que você nunca nos contou? Por que deixou ela viver assim?" A mãe se levantou lentamente, com a expressão confusa. "Eu não queria que vocês soubessem. Fiz isso." "Por vocês." As palavras dela reverberaram,
e Clara sentiu que o mundo começava a desmoronar. E então, em meio ao caos, uma porta do fundo da casa se abriu de repente. Clara e Ana congelaram. Um homem alto e encapuzado entrou, e o ar ficou tenso. Clara podia sentir seu coração disparar. "Quem é você?" ela gritou. Mas a figura só avançou, e a luz da sala refletiu a lâmina de uma faca que ele carregava. "Você não deveria estar aqui", o pai rugiu, mas o estranho ignorou. Seus olhos focados em Clara. "Você precisa saber a verdade, Clara. Tudo o que você acredita está errado." A ousadia dele a fez tremer. Sua mente girava, repleta de perguntas. Que verdade? A presença do homem no meio daquela calamidade parecia ter um propósito sombrio. "Chega!" O pai decidiu se movimentar. Como? Um instinto feroz. Ele avançou, mas o estranho se moveu mais rápido. E num movimento fluido, ele deslizou a faca pelo ar, mirando diretamente em direção ao pai. Clara gritou, um grito agonizante que ecoou por toda a casa. O golpe foi certeiro. Clara ficou paralisada. Um nó se formou em sua garganta. O pai cambaleou para trás, a expressão em seu rosto se transformando em um misto de surpresa e dor. Clara viu o sangue escorrendo lentamente, misturando-se ao piso frio da sala. "Você não entende. Você nunca entendeu." O homem encapuzado falou, sua voz reverberando, como se cada palavra estivesse ligada a um segredo terrível. "Ele não é quem você pensa. Todos vocês merecem saber." Clara olhou para sua mãe, seus olhos pedindo respostas. O que estava acontecendo? Os fragmentos da vida dela se desfazendo, enquanto o desconhecido, em pé diante dela, prometia uma nova verdade. E no fundo de sua mente, uma única pergunta ecoava: quem era realmente seu pai? Enquanto a figura do homem se tornava sinistra sob a luz fraca e o pai se precipitou ao chão, Clara percebeu que a tempestade de segredos estava apenas começando. As camadas de mentiras e a verdade que poderia ser devastadora estavam prestes a serem reveladas, deixando-a em um estado de incerteza. Clara olhava para o diário aberto no chão. Cada palavra parecia queimando em seus olhos. O que mais poderia descobrir? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto sua irmã, Ana, a observava com uma expressão confusa e assustada. "Clara, você precisa me ouvir!" Ana insistiu, mas Clara estava mergulhada em seus próprios pensamentos. O silêncio do quarto era esmagador. Clara sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar e a tensão na sala se tornava quase insuportável. Mas, quando começou a folhear as páginas do diário de Ana, o que leu a fez parar em seco. "O que você leu, Clara?" Ana questionou, seus olhos ardendo com preocupação. Mas Clara não conseguia responder. Cada linha parecia revelar não só segredos, mas um caminho tortuoso para um passado sombrio. As menções de um homem a assustavam. Ela não reconhecia aquele pai que agora estava diante dela. "Ana, você? Você falou do pai?" Clara murmurou, quase incrédula. As linhas que via falavam sobre um pai que se parecia muito com o pai que amava, mas em um contexto aterrorizante.
O que estava acontecendo? Como algo assim poderia ser verdade? Ana olhou para o chão e Clara seguiu seu olhar. Havia uma referência a um segredo, algo que ligava seu pai a memórias que ela nunca tinha ouvido antes. O que isso significa? Nesse momento, o ar ficou mais denso. O silêncio foi cortado por um estrondo vindo do andar de baixo. O vidro quebrando ecoou como um grito. Clara e Ana trocaram olhares alarmados. O pai arregalou os olhos. Um misto de terror e raiva cruzou seu rosto. Não, não pode ser! Clara e Ana correram em direção à escada, a adrenalina correndo forte. O ambiente estava carregado de medo. Ao chegarem ao térreo, encontraram a mãe caída, a mão estendida ao lado de uma garrafa quebrada. Não, mãe! Clara gritou, correndo para ela. Mas o pai estava em choque e paralisado, observando a cena com um olhar que parecia ser de um fantasma. Ana se virou para o pai. Você sabia de tudo isso? A voz dela estava cheia de dor e determinação. Por que você nunca nos contou? Por que deixou ela viver assim? A mãe se levantou lentamente, com a expressão confusa. Eu não queria que vocês soubessem. Fiz isso por vocês. As palavras dela reverberaram e Clara sentiu que o mundo começava a desmoronar. E então, em meio ao caos, uma porta do fundo da casa se abriu de repente. Clara e Ana congelaram. Um homem alto e encapuzado entrou, e o ar ficou tenso. Clara podia sentir seu coração disparar. Quem é você? Ela gritou. Mas a figura só avançou, e a luz da sala refletiu a lâmina de uma faca que ele carregava. Você não deveria estar aqui. O pai rugiu, mas o estranho ignorou-o, seus olhos focados em Clara. Você precisa saber a verdade, Clara. Tudo o que você acredita está errado. A ousadia dele a fez tremer. Sua mente girava, repleta de perguntas. Que verdade? A presença do homem no meio daquela calamidade parecia ter um propósito sombrio. Chega! O pai decidiu se movimentar, como um instinto feroz. Ele avançou, mas o estranho se moveu mais rápido. Em um movimento fluido, ele deslizou a faca pelo ar, mirando diretamente em direção ao pai. Clara gritou, um grito agonizante que ecoou por toda a casa. O golpe foi certeiro. Clara ficou paralisada. Um nó se formou em sua garganta. O pai cambaleou para trás, a expressão em seu rosto se transformando em um misto de surpresa e dor. Clara viu o sangue escorrendo lentamente, misturando-se ao piso frio da sala. Você não entende. Você nunca entendeu. O homem encapuzado falou, sua voz reverberando, como se cada palavra estivesse ligada a um segredo terrível. Ele não é quem você pensa. Clara olhou para sua mãe. Seus olhos pedindo respostas. O que estava acontecendo? Os fragmentos da vida dela se desfazendo, enquanto o desconhecido em pé diante dela prometia uma nova verdade. Então, o homem tirou o capuz e Clara congelou. Ele não era um estranho. Era Lucas, o pai desaparecido. Pai? Clara sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Você está vivo? Como é possível? O olhar no rosto de Lucas era de dor e desespero. Eu não queria que você soubesse assim, Clara. É uma longa história.
Uma história que poderia destruir todos nós novamente. Ana estava em choque, a boca entreaberta, e a mãe olhou para Lucas com intenção de proteger suas filhas. Você não pode simplesmente aparecer assim, depois de tudo o que aconteceu. O ambiente estava explosivo. Clara lutava contra um turbilhão de emoções. Você me abandonou! Você me deixou! Os gritos dela ecoavam em um misto de raiva e tristeza. E nesse instante, a pergunta surgiu, entrelaçada com um ato de coragem que Clara não sabia que possuía. Que segredos você ainda esconde? Nesse momento, a verdadeira tragédia se abria diante dela. As verdades que Clara acreditava serem definitivas, agora se despedaçavam com a presença de Lucas. Havia muito mais em jogo, e ela sentiu a urgência crescer. O que mais sua família escondeu? O olhar de Lucas era de dor. E enquanto Clara se preparava para ouvir o que viria a seguir, uma mente sombrio se instalar dentro dela. Aquela verdade poderia mudar tudo, e não necessariamente para melhor. E no fundo, um único grito ressoava, uma necessidade desesperada de saber. Até onde essa nova verdade poderia levá-la? Clara olhava para o diário aberto no chão. Cada palavra parecia queimando em seus olhos. O que mais poderia descobrir? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto sua irmã, Ana, a observava com uma expressão confusa e assustada. Clara, você precisa me ouvir! Ana insistiu, mas Clara estava mergulhada em seus próprios pensamentos. O silêncio do quarto era esmagador. Clara sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar, e a tensão na sala se tornava quase insuportável. Mas, quando começou a folhear as páginas do diário de Ana, o que leu a fez parar em seco. O que você leu, Clara? Ana questionou, seus olhos ardendo com preocupação. Mas Clara não conseguia responder. Cada linha parecia revelar não só segredos, mas um caminho tortuoso para um passado sombrio. As menções de um homem assustavam. Clara não reconhecia aquele pai que agora estava diante dela. Ana, você falou do pai? Clara murmurou, quase incrédula. As linhas que lia falavam sobre um pai, que se parecia muito com o pai que amava, mas em um contexto aterrorizante. O que estava acontecendo? Como algo assim poderia ser verdade? Ana olhou para o chão, e Clara seguiu seu olhar. Havia uma referência a um segredo, algo que ligava seu pai a memórias que ela nunca tinha ouvido antes. O que isso significa? Nesse momento, o ar ficou mais denso. O silêncio foi cortado por um estrondo vindo do andar de baixo. O vidro quebrando ecoou como um grito. Clara e Ana trocaram olhares alarmados. O pai arregalou os olhos. Um misto de terror e raiva cruzou seu rosto. Não, não pode ser. Clara e Ana correram em direção à escada, a adrenalina correndo forte. O ambiente estava carregado de medo. Ao chegarem ao térreo, encontraram a mãe caída, a mão estendida ao lado de uma garrafa quebrada. Não, mãe! Clara gritou, correndo para ela. Mas o pai estava em choque e paralisado, observando a cena com um olhar que parecia ser de um fantasma. Ana se virou para o pai. Você sabia de tudo isso! A voz dela estava cheia de dor e determinação. Por que você nunca nos contou? Por que deixou ela viver assim? A mãe se levantou lentamente, com expressão confusa. Eu não queria que vocês soubessem.
Fiz isso por vocês. As palavras dela reverberaram e Clara sentiu que o mundo começava a desmoronar. E então, em meio ao caos, uma porta do fundo da casa se abriu de repente. Clara e Ana congelaram. Um homem alto encapuzado entrou e o ar ficou tenso. Clara podia sentir seu coração disparar. Quem é você? Ela gritou, mas a figura só avançou e a luz da sala refletiu a lâmina de uma faca que ele carregava. Você não deveria estar aqui, o pai rugiu, mas o estranho ignorou, seus olhos focados em Clara. Você precisa saber a verdade, Clara. Tudo o que você acredita está errado. A ousadia dele a fez tremer. Sua mente girava, repleta de perguntas. Que verdade? A presença do homem no meio daquela calamidade parecia ter um propósito sombrio. Chega! O pai decidiu se movimentar, como um instinto feroz. Ele avançou, mas o estranho se moveu mais rápido. Em um movimento fluido, ele deslizou a faca pelo ar, mirando diretamente em direção ao pai. Clara gritou, um grito agonizante que ecoou por toda a casa. O golpe foi certeiro. Clara ficou paralisada. Um nó se formou em sua garganta. O pai cambaleou para trás, a expressão em seu rosto se transformando em um misto de surpresa e dor. Clara viu o sangue escorrendo lentamente, misturando-se ao piso frio da sala. Você não entende. Você nunca entendeu. O homem encapuzado falou, sua voz reverberando, como se cada palavra estivesse ligada a um segredo terrível. Ele não é quem você pensa. Clara olhou para sua mãe, seus olhos pedindo respostas. O que estava acontecendo? Os fragmentos da vida dela se desfazendo, enquanto o desconhecido em pé diante dela prometia uma nova verdade. Então, o homem tirou o capuz e Clara congelou. Ele não era um estranho. Era Lucas, o pai desaparecido. Pai? Clara sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Você está vivo? Como é possível? O olhar no rosto de Lucas era de dor e desespero. Eu não queria que você soubesse assim, Clara. É uma longa história. Uma história que poderia destruir todos nós novamente. Ana estava em choque, a boca entreaberta, e a mãe olhou para Lucas com a intenção de proteger suas filhas. Você não pode simplesmente aparecer assim, depois de tudo o que aconteceu. As palavras ecoaram pela sala e, naquele momento, uma expressão de determinação tomou conta de Lucas. Eu sou a chave para tudo isso. A verdade, Clara, é devastadora. Mas antes de tudo, você precisa entender quem eu realmente sou. Para de falar em enigmas. O que você está escondendo? Clara gritou, a angústia crescendo. Mas Lucas hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. Eu não. Sou seu verdadeiro pai. Ele começou, mas antes que pudesse completar, uma explosão de luz cortou a sala. Uma janela se estourou e uma figura familiar entrou, segurando uma arma. Era Roberto, o irmão de Clara, que havia desaparecido meses atrás e agora estava ali, com um olhar de pura fúria. Você! Eu não posso acreditar que você está vivo! Lucas! Roberto exclamou, a voz embargada. Mas o que ele disse a seguir fez o chão se abrir sob os pés de Clara. O que você fez com nossa família? Você não tem direito de voltar agora. Clara sentiu um frio na barriga.
Roberto, o que você sabe? Ela perguntou, a esperança despedaçada ao ver que mais segredos estavam por vir. Ele, ele é responsável por tudo, Roberto gritou, apontando para Lucas. A culpa de toda a dor é dele, da fuga, do nosso pai. Ele sabe a verdade. A sala ficou em silêncio. Clara olhou para Lucas e viu o desespero estampado em seu rosto, ao mesmo tempo em que percebeu a gravidade das acusações de Roberto. Aquilo era muito mais do que uma simples disputa entre famílias. A confusão tomou conta de Clara. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai? No fundo, ela sentiu que a resposta estava prestes a explodir em sua vida. E com isso, tudo o que acreditava poderia desmoronar. Ela só queria saber o que mais poderia ser revelado nessa tempestade de mentiras. Clara olhava para o diário aberto no chão. Cada palavra parecia queimando em seus olhos. O que mais poderia descobrir? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto sua irmã Ana a observava com uma expressão confusa e assustada. Clara, você precisa me ouvir, Ana insistiu. Mas Clara estava mergulhada nos seus próprios pensamentos. O silêncio do quarto era esmagador. Clara sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar, e a tensão na sala se tornava quase insuportável. Mas quando começou a folhear as páginas do diário de Ana, o que leu a fez parar em seco. O que você leu, Clara? Ana questionou, seus olhos ardendo com preocupação. Mas Clara não conseguia responder. Cada linha parecia revelar não só segredos, mas um caminho tortuoso para um passado sombrio. As menções de um homem a assustavam. Ela não reconhecia aquele pai que agora estava diante dela. Ana, você falou do pai? Clara murmurou, quase incrédula. As linhas que lia falavam sobre um pai que se parecia muito com o pai que amava, mas em um texto aterrorizante. O que estava acontecendo? Como algo assim poderia ser verdade? Ana olhou para o chão e Clara seguiu seu olhar. Havia uma referência a um segredo, algo que ligava seu pai a memórias que ela nunca tinha ouvido antes. O que isso significa? Nesse momento, o ar ficou mais denso. O silêncio foi cortado por um estrondo vindo do andar de baixo. O vidro quebrando ecoou como um grito. Clara e Ana trocaram olhares alarmados. O pai arregalou os olhos. Um misto de terror e raiva cruzou seu rosto. Não, não pode ser. Clara e Ana correram em direção à escada, a adrenalina correndo forte. O ambiente estava carregado de medo. Ao chegarem ao térreo, encontraram a mãe caída, a mão estendida ao lado de uma garrafa quebrada. Não, mãe! Clara gritou, correndo para ela. Mas o pai estava em choque e paralisado, observando a cena com um olhar que parecia ser de um fantasma. Ana se virou para o pai. Você sabia de tudo isso. A voz dela estava cheia de dor e determinação. Por que você nunca nos contou? Por que deixou ela viver assim? A mãe se levantou lentamente, com a expressão confusa. Eu não queria que vocês soubessem. Fiz isso por vocês. As palavras dela reverberaram e Clara sentiu que o mundo começava a desmoronar. E então, em meio ao caos, uma porta do fundo da casa se abriu de repente. Clara e Ana congelaram. Um homem alto e encapuzado entrou, e o ar ficou tenso. Clara podia sentir seu coração disparar. Quem é você? Ela gritou.
Mas a figura só avançou, e a luz da sala refletiu a lâmina de uma faca que ele carregava. Você não deveria estar aqui. O pai rugiu, mas o estranho ignorou-o, seus olhos focados em Clara. Você precisa saber a verdade, Clara. Tudo o que você acredita está errado. A ousadia dele a fez tremer. Sua mente girava, repleta de perguntas. Que verdade? A presença do homem no meio daquela calamidade parecia ter um propósito sombrio. Chega! O pai decidiu se movimentar, como um instinto feroz. Ele avançou, mas o estranho se moveu mais rápido. Em um movimento fluido, ele deslizou a faca pelo ar, mirando diretamente em direção ao pai. Clara gritou, um grito agonizante que ecoou por toda a casa. O golpe foi certeiro. Clara ficou paralisada. Um nó se formou em sua garganta. O pai cambaleou para trás, a expressão em seu rosto se transformando em um misto de surpresa e dor. Clara viu o sangue escorrendo lentamente, misturando-se ao piso frio da sala. Você não entende! Você nunca entendeu! O homem encapuzado falou, sua voz reverberando, como se cada palavra estivesse ligada a um segredo terrível. Ele não é quem você pensa. Clara olhou para sua mãe, seus olhos pedindo respostas. O que estava acontecendo? Os fragmentos da vida dela se desfazendo, enquanto o desconhecido em pé diante dela prometia uma nova verdade. Então, o homem tirou o capuz e Clara congelou. Ele não era um estranho. Era Lucas, o pai desaparecido. Pai! Clara sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Você está vivo? Como é possível? O olhar no rosto de Lucas era de dor e desespero. Eu não queria que você soubesse assim. Clara, é uma longa história. Uma história que poderia destruir todos nós. Novamente, Ana estava em choque, a boca entreaberta, e a mãe olhou para Lucas com intenção de proteger suas filhas. Você não pode simplesmente aparecer assim, depois de tudo o que aconteceu. As palavras ecoaram pela sala e, naquele momento, uma expressão de determinação tomou conta de Lucas. Eu sou a chave para tudo isso. A verdade, Clara, é devastadora. Mas antes de tudo, você precisa entender quem eu realmente sou. Para de falar em enigmas. O que você está escondendo? Clara gritou, a angústia crescendo. Mas Lucas hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. Eu não sou seu verdadeiro pai, ele começou. Mas antes que pudesse completar, uma explosão de luz cortou a sala. Uma janela se estourou e uma figura familiar entrou, segurando uma arma. Era Roberto, o irmão de Clara, que havia desaparecido meses atrás e agora estava ali com um olhar de pura fúria. Você! Eu não posso acreditar que você está vivo, Lucas! Roberto exclamou, a voz tembargada. Mas o que ele disse a seguir fez o chão se abrir sob os pés de Clara. O que você fez com nossa família? Você não tem direito de voltar agora! Clara sentiu um frio na barriga. Roberto, o que você sabe? Ela perguntou. A esperança despedaçada ao ver que mais segredos estavam por vir. Ele é responsável por tudo! Roberto gritou, apontando para Lucas. A culpa de toda a dor é dele. Da fuga do nosso pai, ele sabe a verdade. A sala ficou em silêncio. Clara olhou para Lucas e viu o desespero estampado em seu rosto. Ao mesmo tempo, apercebeu
a gravidade das acusações de Roberto. Aquilo era muito mais do que uma simples disputa entre famílias. A confusão tomou conta de Clara. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai? E no meio da tempestade de revelações, uma nova voz se fez ouvir. Era a avó, a sábia figura que sempre tinha oferecido algum consolo em meio ao sofrimento, que apareceu ofegante na porta, as palavras engasgadas na garganta. Eu sabia que esse dia chegaria. Você precisa saber a verdade, Clara. Ela exclamou, o olhar determinado. É hora de tudo ser revelado. Aqueles que você ama podem não ser quem você pensa. O coração de Clara afundou. Era um aviso, um prenúncio de algo muito sério. O que poderia ser tão devastador? A sala estava paralisada, os olhares todos fixos na avó, que tinha o poder de desmantelar as certezas que ainda restavam. Você precisa saber, o seu pai não é quem você pensa, e nem eu. As palavras dela cortaram o ar, cada sílaba um pedaço de um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Clara sentiu o coração disparar mais uma vez, como se a vida estivesse prestes a escapar dela. Vocês nunca viram a verdade por detrás da máscara. Todo esse tempo, nós temos vivido uma mentira. As revelações estavam nascendo como uma tempestade avassaladora. E enquanto todos se preparavam para ouvir o que mais haveria, Clara percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Qual seria o preço da verdade que estava prestes a ser revelada? A única coisa que ela sabia, no fundo de sua alma, era que nada poderia permanecer o mesmo. Clara mal conseguia processar as palavras da avó. O que ela tinha a revelar? O silêncio. Na sala era opressivo, como se o ar tivesse se tornado denso com a expectativa. A avó respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Eu não sou só a sua avó, Clara. Você precisa saber a verdade sobre sua família. Nós não somos quem você pensa que somos. O coração de Clara acelerou. Como assim? O que havia por trás de tudo isso? A avó fez uma pausa. Seu pai, Lucas, não é o homem que você sempre acreditou que era. Ele tem um passado sombrio e você está prestes a ficar no meio de uma tempestade. As palavras dela ecoaram e Clara sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Roberto, ainda com a arma em mãos, gritou: Chega, avó! Você não pode jogar isso nas costas do pai agora. A voz dele tremia. A tensão aumentava, todos parecendo prontos para explodir em dúvidas e acusações. É o que ele merece, a avó retrucou, seus olhos fixos em Lucas, que estava paralisado. Ele precisa enfrentar o que fez. E você, Clara, você tem que saber o que ele fez com o pai de vocês. Nesse instante, um tremor percorreu o corpo de Clara. A dor que pairava no ambiente era palpável. Um nó se formou em sua garganta. Mas antes que ela pudesse perguntar mais, a porta da frente se abriu com um baque e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Clara, com os olhos arregalados e a expressão de quem tinha visto um fantasma. O que está acontecendo aqui? Ela gritou. Clara sentiu o coração afundar. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Você não deveria estar aqui, Lucas. Bradou, tentando se mover para a frente, mas sua mãe tomou posição firme. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não sou apenas uma espectadora na vida de vocês. Então,
Em um movimento abrupto, ela retirou um objeto do bolso. Era uma pequena caixa, muito semelhante a uma caixa de joias. Clara franziu a testa, confusa. O ambiente parecia vibrar com atenção, como se a própria casa estivesse esperando ansiosa. No momento em que abrirmos isso, não haverá mais um retorno. A mãe declarou com uma voz grave. Clara e Ana se entreolharam, o terror estampado em seus rostos. O que poderia haver ali? E antes que qualquer um pudesse reagir, a caixa se abriu sozinha, revelando uma luz intensa que iluminou todo o ambiente por um segundo. Todos ficaram estupefatos. Clara piscou, tentando entender. Do interior da caixa, uma fumaça escura começou a se espalhar, envolvendo o pai, a avó e a mãe. Era como se a própria verdade estivesse se desenrolando diante deles. Mas o que vem a seguir deixou todos em choque. Lucas caiu de joelhos, com as mãos na cabeça, como se estivesse lutando contra algo. Não, não pode ser verdade, ele murmurou, cada palavra parecendo um eco de dor. As expressões de suas filhas mudaram de confusão para horror à medida que a realidade começava a se desdobrar. Lucas, o que está acontecendo? Ana gritou, enquanto o pânico começava a dominar. A atmosfera estava carregada de emoção, e as palavras antigas da avó ecoavam em suas mentes. Ele não é quem você pensa que é. Então, como um último suspiro, o pai soltou um gemido profundo. Eu não sou seu pai. Eu sou seu tio. O impacto das palavras caiu como uma bomba. Clara sentiu a terra se mover sob seus pés. A mão de Ana cobriu a boca em choque. O que isso significava para quem eles eram, para tudo o que haviam vivido? E antes que alguém pudesse responder, o chão começou a tremer, como se a casa estivesse tentando se livrar de todos eles. Clara simplesmente não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Seu coração martelava no peito. A vertigem a dominava. Agora, em meio ao colapso de sua identidade, a única certeza que restava era uma pergunta pulsante. O que mais estava escondido? Essa verdade devastadora poderia mudar tudo para sempre. Clara estava paralisada, as palavras de Lucas reverberando em seu coração. A revelação de que ele não era seu pai, mas sim seu tio, parecia ecoar em sua mente sem parar. Como isso é possível? As perguntas dançavam em sua cabeça. E a avó? O que ela sabia? A sala estava repleta de tensão, como se o ar estivesse prestes a romper. Precisamos esclarecer isso agora, disse a avó, o olhar fixo em Lucas. Vocês têm que entender a realidade da família. O silêncio confortável que antes existia, agora estava carregado de um peso insuportável. Ana e Roberto trocavam olhares. Um misto de raiva e confusão estampada em seus rostos. Clara sentiu suas mãos tremerem. Vocês sabiam de tudo isso e nunca disseram nada? Ela não conseguia acreditar que pessoas tão próximas pudessem esconder uma verdade tão intensa. Era melhor assim. A mãe começou, mas Clara a interrompeu. Melhor para quem? Para vocês ou para mim? O desespero tomou conta da sala. A verdade estava rapidamente se desdobrando, mas a confusão permanecia. Você não pode entender o peso do que aconteceu, Lucas disse, a voz embargada. Havia um motivo para tudo isso.
Não parecia haver desculpas suficientes, mas Clara queria saber. Qual é o motivo? Que segredos você ainda esconde? E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um estrondo veio do sótão, como se a casa estivesse prestes a desmoronar. Um grito cortou o ar. Clara! Todos se viraram. O irmão Roberto estava lacrado pelo terror, e Clara sentiu um impulso de ir até ele. O que foi, Roberto? Ela perguntou, tentando manter a calma. Mas ao olhar para a expressão de horror dele, viu que algo muito pior estava à espreita. Da escada, uma sombra emergiu. Era um vulto indistinto, mas o característico sorriso cruel se destacou. Eu voltei. O sentimento de pânico se espalhou pela sala. Era o pai deles, aquele que todos pensavam estar morto. Clara viu os rostos de sua família empalidecerem. Como você conseguiu? Sua voz tremeu, mas a certeza ficou clara. Porque a verdade nunca pode ser ignorada, ele disse, seu tom desdenhoso cortando a tensão. O relógio na sala parecia parar ao seu redor. Nunca poderei deixar a verdade se perder entre vocês. Ana olhou para a avó, um desejo profundo de proteção refletido em seu olhar. O que se seguia não poderia ser igual ao passado. Você quase destruiu nossas vidas, Ana sussurrou, enfrentando o homem que deveria protegê-las. Roberto, com a arma ainda em mãos, avançou. Você não pertence a este lugar. A vulnerabilidade de uma família diante de um passado. Difícil se tornava palpável. Clara olhou em volta e percebeu que, mesmo diante da verdade que estava desmoronando, havia uma oportunidade de se reerguer. Com um último grito de fervor, Clara avançou. Chega! Vamos encarar isso juntos! O olhar dela tinha uma determinação que uniu todos de alguma forma. O que quer que aconteça, faremos isso como uma família. A turbulência dentro dela se acalmou. Mesmo que o passado tenha seu peso, o futuro ainda pertencia a eles. E a história não acabava nesse momento. Como num instante de dor, a casa pareceu se aquietar, e todos podiam sentir que a tempestade estava se dissipando. A incerteza ainda pairava no ar, mas ao menos agora haviam levantado suas vozes juntos. E enquanto aquele confronto de verdades começava, Clara sabia que um novo capítulo estava prestes a se abrir. A história dela, da avó, de Lucas e dos irmãos ainda não tinha terminado. E ao olhar para o horizonte, ela se deu conta de que a verdadeira força não vinha da descoberta do passado, mas da união do presente. E assim, ao encerrar esse capítulo tumultuoso, deixo um recado urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. A sua participação é crucial. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Quero ver esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.
Você não pode perder.